Terra Santa News, com uma nova configuração após a pausa do verão. Na abertura, o primeiro capítulo da série Viagem à Origem de uma Presença, um especial em 3 capítulos para repercorrer a história que une há 8 séculos a Ordem dos Frades Menores à Terra Santa. Uma herança viva hoje mais do que nunca, a celebração da solenidade de São Francisco de Assis na paróquia de São Salvador, em Jerusalém, e a história de uma amizade com a ordem dominicana que se perpetua. Uma perspectiva sobre a presença dos cristãos na Terra Santa. Já menos de 2% numericamente, eles preservam e transmitem, apesar da sua variedade, a memória do Evangelho e do início do cristianismo. Capítulo de Pentecostes de 1217 teve início a aventura missionária da nascente Ordem Franciscana e a presença dos primeiros frades na Terra Santa. Uma missão além-mar, nascida para fundar uma nova província franciscana. A ordem se abriu assim à dimensão missionária e universal. Os primeiros frades, guiados por Frei Elias de Cortona, chegaram ao norte de Israel, na cidade de Acre. Naqueles meses, São João de Acre, capital do Reino Latino de Jerusalém, era provavelmente o porto com mais trânsito do mundo. Uma verdadeira encruzilhada de povos. Contingentes armados e peregrinos desembarcavam continuamente para participar da Quinta Cruzada, proclamada por Inocêncio III. Sappiamo che Elia da Cortona, Elia Buonbarone, era uno che era preparato. Sabemos que Elia de Cortona, Elia Buonbarone, era um jurista ótimo na administração e, portanto, estava preparado para liderar esta missão. Escolhido por ser o melhor, ele ficou aqui por 2 anos e depois, quando São Francisco voltou do Egito, depois das cruzadas, voltou com ele para a Itália, quando surgiram os primeiros problemas na ordem. Riprende frate Elia con sé in Italia quando ci sono i primi problemi dell'ordine. 2 anos após, em 1219, o próprio Francisco, saindo de Ancona, veio como peregrino e missionário à Terra Santa. E desta viagem todos recordam o encontro com o sultão Malek el-Kamel no contexto da Quinta Cruzada. Ao longo dos séculos, muitos artistas do mundo inteiro, em primeiro lugar Cimabue Edioto, quiseram representar Francisco, o servo do Altíssimo, nos episódios mais marcantes da sua rica história de vida. È stato un incontro molto coraggioso. Francisco è venuto Foi um encontro muito corajoso. Francisco veio porque desejava falar de Jesus e, portanto, chegou primeiramente a Acre e logo desceu para o Egito até Damieta. Aqui, naturalmente, ele precisava conseguir licença do acampamento cruzado para atravessar as linhas e também licença do legado pontifício. Todos duvidavam muito, mas por fim, Francisco pediu para poder ter a oportunidade de atravessar as linhas de guerra e chegar até o sultão. Potremmo dire le linee di guerra e arrivare dal sultano. É acompanhado da um confratello. Ele foi junto com um co-irmão e quando foi ver o sultão, o que ele conseguiu foi justamente a oportunidade de falar com ele de Jesus, apesar do parecer contrário dos consultores e dos especialistas do sultão. E provavelmente quell'incontro lì è un incontro. Provavelmente aquele encontro fez entender a ele que existia uma possibilidade de encontro, inclusive entre pessoas de fés e religiões diferentes, em nome do Altíssimo. Diverse nel nome dell'Altissimo.
Para Padre Francisco Patton, a viagem de Francisco à Terra Santa foi muito importante e significativa para o Santo de Assis e também para a ordem inteira, que nos seus escritos sucessivos a 1220 encontram-se sempre referências a esta viagem. Questo incontro è documentato sia nelle fonti. Esse encontro é documentado seja pelas fontes franciscanas internas à nossa ordem, seja pelas fontes externas, sobretudo pelas fontes que eram as crônicas dos cruzados. Aquela viagem e a experiência de encontro e de diálogo contribuíram de modo especial à elaboração de uma verdadeira metodologia missionária que encontramos sintetizada no capítulo 16 da regra não bulada. Questo incontro è certamente ben documentato. Dentro destas paredes da custódia da Terra Santa em Jerusalém e com o auxílio de tecnologia moderna, conservam-se 800 anos de história, escrita e testemunhada durante séculos. Para Padre Narcísio Climas, aqui bate o coração da custódia. Este é o documento mais antigo que temos. É a bula do Papa Gregório IX, de 1230, portanto em plena época cruzada. Ainda que os frades não estivessem presentes nos santuários ou não cuidassem deles, estavam presentes na Terra Santa. De fato, na bula o Papa pede aos bispos para ajudarem os frades presentes na Terra Santa. Entre as linhas, lê-se também que o Papa queria proteger os frades, pois a princípio eles cuidavam da pastoral, da pregação. Mais tarde chegará a defesa e a proteção dos santuários, testemunhada por esse outro documento, esta bula que bem conhecemos, emitida em 1342 por Clemente VI, a bula Gratias Agimus, com a qual o Papa confia aos frades a proteção dos lugares santos. Aqui já temos uma referência clara: proteger e cuidar dos santuários, sobretudo aqueles que possuímos inicialmente. Do documento mais antigo até um dos mais bonitos. Questo documento penso che è più bello di quelli Esse documento é o mais bonito daqueles que temos no arquivo. O famoso firmão, escrito na língua turca em caracteres árabes, que remonta ao século XVIII. Ele trata justamente da questão dos santuários, portanto, da longa contenda pela questão do status quo. Se observarmos bem, foi pintado com placas de ouro e as cores utilizadas são maravilhosas. Hoje, não se encontram mais. Portanto, não é apenas um documento importante historicamente, mas também uma obra de arte. O valor é inestimável. Um documento precioso é o de crônicas diárias redigidas pelos responsáveis pelos santuários, o que permite entender o que acontecia durante o dia, especialmente no Santo Sepulcro. È la cronaca, un riassunto della prima storia dei frati. Esses documentos são a crônica e um resumo da primeira história dos frades, que nunca foi transcrita, onde se fala dos primeiros passos da custódia da Terra Santa. Naturalmente, foram feitos à mão sucessivamente, não no mesmo século, mas seu valor é, em todo caso, enorme, pois a narração ocorreu não longe da fundação da custódia. Ela contém a crônica da Terra Santa do ano de 1304 até o ano de 1636. Dall'anno 1304 all'anno 1636. É possível ver também os livros que falam das despesas, como estes, que documentam a reconstrução e a restauração da cúpula da Basílica do Santo Sepulcro, que em 1919 apresentava risco de desabamento. Neste outro documento, vemos todas as contas. Pode-se até mesmo descobrir quantos asnos foram utilizados para o transporte da lenha e das traves de madeira necessárias para sustentar a grande cúpula do Santo Sepulcro. Os arquivos guardam também o famoso livro de madeira, com sua história especial. Restaurato perché lungo i secoli fu danneggiato, sempre mantenuto. Aqui estão também as anotações de acordo com as quais o custódio sempre teve sob sua proteção o famoso cofre de madeira. Alguém dizia rindo que ele o colocava sob o travesseiro enquanto dormia para não ser roubado, pois aqui tem a confirmação de todas as bulas que recebemos dos papas.
atestando nossa presença na Terra Santa. Aonde quer que ele se mudasse, levava sempre o cofre consigo. A princípio no Monte Sião, no cenaculinho. Depois, quando os frades foram expulsos do Monte Sião, do cenáculo, eles trouxeram o cofre aqui, para São Salvador. Dal cenacolo e l'hanno portato qui a San Salvatore. No dia 11 de junho, os frades da Custódia da Terra Santa abriram as celebrações do 8º centenário da sua presença nos lugares da vida terrena de Jesus. Aqui existem duas palavras muito usadas. A primeira é nuskuralá, que significa graças a Deus. E, portanto, agradecemos a Deus por esses 800 anos e por tudo aquilo que vier daqui por diante. A outra palavra é inshallah, que significa se Deus quiser, Deus querendo. Então é importante procurarmos fazer o que Deus quer e o que lhe agrada. E no próximo capítulo da série, vamos aprofundar a vida dos frades nos santuários, a visita dos peregrinos, o cuidado com as pedras vivas, os cristãos locais e a mística das celebrações na Terra Santa. As celebrações da solenidade de São Francisco aconteceram no quarteirão cristão da Cidade Velha de Jerusalém. Na igreja de São Salvador, o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Patton, presidiu a celebração do trânsito, que recorda a morte de Francisco. Dirigindo-se especialmente aos freis, recordou o chamado a imitar Francisco, vivendo a confiança em Deus, numa perspectiva pascal. San Francesco ci ricorda que a nossa vida é São Francisco nos recorda que nossa vida é já doada e entregue nas mãos de Deus e que devemos, portanto, viver com essa perspectiva pascal e em toda a nossa existência saber que, mesmo que no caminho encontremos dificuldades, a um certo ponto, inevitavelmente, encontraremos também a morte. Porém, a meta é a vida eterna, a participação plena na vida de Deus. A meta é a vida eterna, a partecipação plena alla vita stessa di Dio. Como sinal de que o carisma de Francisco se atualiza, 10 jovens de 8 nacionalidades renovaram a profissão de vida na Ordem dos Frades Menores. É muito bom renovar os votos, ainda tem mais um ano para renovar antes dos votos solenes. É com consciência, essa comunidade, essa fraternidade que sempre cuida da gente, a formação, o caminho nosso preparar para Missão Terra Santa, custodiar, cuidar dos lugares santos. Seguindo uma antiga tradição, a missa solene em honra a São Francisco foi presidida pelo superior do convento de Santo Estéfano, em Jerusalém, Padre Martin Stazak. Devoção ao Santo dos Pobres, que começa logo cedo. A homilia ficou por conta de Padre Jean-Jacques Perenez. O sacerdote recordou características comuns dos santos fundadores entre os carismas das ordens mendicantes. Antes de mais nada, nesse ano celebramos os 800 anos de presença franciscana na Terra Santa. Do mesmo modo, os dominicanos celebraram o jubileu dos 800 anos da Ordem no ano passado. Desejo, então, aos franciscanos na Terra Santa que esse ano seja de dinamismo e renovação evangélica. E Deus, o seráfico São Francisco, pobre e humilde, ofertou à Igreja de ontem e de hoje uma viva imagem de Cristo.
Terra Santa é lugar de pluralidade. A região é formada por Israel, Palestina e Jordânia. Aqui diferentes culturas e religiões se encontram, certo, por vezes desencontram, mas por aqui existe sim a experiência da tolerância, do diálogo e da convivência com o diferente. Em Jerusalém, por exemplo, em lugares sagrados, como a Basílica do Santo Sepulcro, o Muro Ocidental e a Esplanada das Mesquitas, cristãos, judeus e muçulmanos se encontram o tempo todo. No cristianismo, o cenário também é diversificado. Uma das características do cristianismo Uma das características do cristianismo da Terra Santa é a sua diversidade, porque existem muitas igrejas cristãs. Antes de mais nada, existem as igrejas católicas e existem 6 igrejas católicas na Terra Santa. Chiese católica diferente em Terra Santa. A Igreja Latina e as igrejas orientais são unidas a Roma e reconhecem o Papa como autoridade máxima. Depois tem as igrejas ortodoxas, formadas por gregos ortodoxos, sírios ortodoxos e as igrejas da Reforma, luterana e anglicana. Na terra onde Jesus caminhou, hoje os cristãos são minoria. Nei territori palestinesi, incluso Gerusalemme, ci sono quasi 50.000 cristiani. Nos territórios palestinos, incluindo Jerusalém, existem quase 50 mil cristãos. Em Israel, 130 mil cristãos. E na Jordânia, cerca de 150 mil cristãos. Essa é a história, o resultado da história. Em um certo momento, a maioria era cristã, nos 6 primeiros séculos, digamos. Depois, com a chegada do islamismo, ocorreu uma mudança fundamental. Somos minoria numérica, mas estamos integrados e levamos nosso testemunho à sociedade na qual estamos. Numerica, però siamo integrati nella nostra società e portiamo la nostra testimonianza in mezzo alla società dove andiamo. Entre os desafios enfrentados por cristãos na Terra Santa estão a vivência da fé em Cristo, do ser igreja junto a todas as outras igrejas, a presença na sociedade e a situação política, realidade com grande impacto na vida de palestinos, israelenses e jordanos. In questo senso che c'è Penso que existe uma consciência cada vez mais viva da necessidade de uma fé pessoal, do modelo de igreja que queremos formar. Existe uma consciência cada vez mais desenvolvida de nossa presença na sociedade. Portanto, nossos desafios são sempre nossa esperança, porque dentro dos desafios existem sempre sinais de esperança. Queste sfide ci sono semi di speranza.